meu nome é Terezinha, mas é com TH e Z. Por quê? É assim o meu nome. Quando vamos entrar para a escola, não aceitava Terezinha com T, com H e T. Tirou o H. Aí ficou Terezinha. E eu fui Terezinha a vida toda. Quando chegou, papai fez uma partilha lá de alguma coisa dele, aí nós fomos no cartório, eu e o Francisco. Aí o rapaz lá do cartório falou assim, aí eu fui levando a certidão de casamento. Aí o moço do cartório falou, olha, eu aconselho a senhora cortar esse nome aqui, ó, que era Terezinha, da escola, para continuar com esse TH e Z, porque é esse que vai valer para a vida da senhora. Aí o Francisco falou, então troquei. Então passei, voltei a ser Terezinha com TH. E quando pergunto seu nome, Terezinha com TH e Z. Porque não usa mais escrever assim. Quando vê Terezinha com TH e Z, pode saber, passou de 80. Eu cheguei em 1930, de uma família simples, muito carinhosa. Tive uma infância, apesar de minha mãe ter morrido cedo, tive uma infância boa, com a vovó, vovô, papai, titia e titio. A gente teve uma vida boa, eu e meus irmãos, porque éramos as únicas crianças na casa, na família. Começamos a namorar em novembro de 46. Fui casar em dezembro de 49. Ele era uma pessoa muito boa, não era tão presente, porque a profissão dele não deixava. Ele era viajante comercial, naquele tempo não tinha essas facilidades de hoje. Então ele saía de viagem, às vezes ficava 40 dias fora de casa. Ele entrava no fim do mês, voltava no princípio do outro mês. Tá? Então era um dia dele chegar, era uma festa, aquela alegria toda, e ele, não, melhor eles não achavam, não. E como não posso nem falar, tanto que ele era bom. Bom demais. Foi a minha vida. Minha vida mudou depois que eu conheci o Francisco. Muito carinhoso, muito bom, muito dono de mim, querendo tudo do mundo para mim. Não gosto de falar dele, não. Posso chorar. Eram 5 filhos que eu tive. Já cresceram, casaram já, tenho netos, bisnetos. E como que é para você ser vó e ser bisavó? Nossa, eu sinto muito o Francisco de estar aqui, porque ele ia gostar muito mais deles do que dos netos. Porque no casamento do Fábio, um cunhado meu me chamou na mesa assim, me conta, o que o Francisco faz para esses netos estarem rodeados dele numa festa, todos em volta dele? Não sei por quê. As cartinhas que eu tenho deles escrevendo é muito engraçado. E com os netos, então, não sei como seria, se é que tinha jeito. Muito bonito. Francisco foi uma grande
sei o quê. Uma grande prenda que Deus me deu. Para mim e para os meus filhos, para minha família. Nunca tivemos desentendimento, graças a Deus, nem vontade de separar. Ele sabe que eu durmo muito, mas às vezes estou quietinha lá, estou pensando, lembrando. Até hoje, quando eu acordo, procuro ele. Aqui está murcho, eu vou até lá na cabeça. Não acho. 7 anos já. Não passa. O cheiro. É a saudade, né? De uma história que foi bonita. Falam que não é saudade, não, que isso passa. Às vezes a gente comenta, como eu estou comentando aqui com você, às vezes você fala, isso passa, todo mundo passa por isso, todo mundo vai... Mas não é assim, é diferente. Você deve saber que é diferente. Então, se hoje, com o conhecimento de hoje, eu não seria o que eu fui. Mas eu fui severa, por quê? Um temperamento mesmo, e vindo da herança. E outro que o Francisco não estava comigo, que o gênio dele era completamente diferente de mim. Ele era calmo. Se quebrou esse copo, eu estava desesperada, de comprar outro. Senão, coitado desse aí que faz isso, vai ficar a vida toda. Comprar outro. Resolvia tudo assim. Muito diferente. Então, eu acho que não aprendi muito isso, não. A morte agora, por exemplo, nunca fui inimiga dela, não. Apesar dela ter levado minha mãe, meu filho, meu pai. Não sou. Mas sou muito amiguinha dela ainda, não, né? Então, esperar um pouquinho. Se ele quiser, né? Mas a minha mala já está pronta, falei com ele. Vou ficar, mas a hora que o senhor quiser, estou disposta. Amor, eu acho que eu recebo muito amor. Muito. Precisando falar do Francisco, não falar da minha família. Papai era muito preocupado com a gente. Naquele tempo, uma gripe, uma coisa, era tratada assim com remédios. Papai não. Quando a vovó via, ele já estava entrando para o médico para cuidar da gente. A vovó falava com ele, mas Dom, é uma gripe, não sei o quê. Ele falava assim, eles não têm mãe. Depois vai falar que o pai não viu. Falava com a vovó assim, bem, vovó, que bobagem. A vovó falava, e essa era sempre. Nós éramos 3. E foi nisso eu sinto que recebi muita atenção. A vovó e o vovô e o tio, meu tio Nil, ele tinha uns 30 anos quando a gente foi para a casa dele. Ele nunca
chamou a atenção da gente. Eu falei, ou a gente era muito bom, ou então ele não entrou em nada, assim, se é que teve alguma, nada com a gente. Era só agrado, agrado, agrado. Tia Hilda nem se fala, acabou me ajudando a criar os meus. Aí depois veio o Francisco. Eu estava com 16 anos quando eu conheci o Francisco. E aí aquela chama foi só aumentando. Não acabou até hoje. E tem agora os filhos, tem os netos que me tratam muito bem. Estão sempre aqui na minha casa, igual você viu hoje. Elas vêm fazer o almoço no domingo. E estou gostando da vida. Não posso reclamar dela, não. De jeito nenhum. E você vive melhor se você tiver obediência, se tiver educação para contornar uma situação. Com educação você corrige. Honestidade. E a pessoa honesta, ela vive melhor, sim, não tem nada para esconder. Evitar, como eu falei já no princípio aí, discussão por umas coisas tão como eu vejo hoje, por causa disso, por causa daquilo, não precisa. Estudo, a pessoa tendo estudo, tem aquele estudo que Deus dá para a gente, só para gente. Mas o estudo é necessário, ajuda muito. Fé em Deus nunca pode deixar de faltar. E aí é o que ele conseguiu capturar durante a vida. Ele aprendeu alguma coisa de bom também. Ele seguiu em frente. E o que achou que não foi bom, corta. Para vocês, meus queridos filhos, netos e bisnetos, a vovó quer que vocês lembrem sempre de que ela os amou. Peço também desculpas pelo que não foi feito bem feito. Perdão. Um abraço para vocês. Beijos também do vovô Francisco. Vovó Teresa. Deu certo? Deu certo. Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer, não importa, querido, viverei do nosso amor.
se tu és o sonho dos dias meus, se os meus beijos sempre forem teus,